Olá, pessoal. Dando continuidade ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que, no vídeo de hoje, nós façamos a análise de um tema muito relevante, denominado condições da ação. Embora o estudo dessa matéria interesse a todos, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do terceiro semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles estudam a disciplina de Teoria Geral do Processo. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria. Como vocês devem se lembrar pela análise do vídeo anterior, eu procurei mostrar que a ação é um direito que pode ser analisado em dois planos, ou sob duas perspectivas. Primeiro, o plano constitucional e segundo, o plano infraconstitucional processual. Mas por que é assim? Porque o direito de ação possui previsões tanto na Constituição Federal como também na legislação infraconstitucional, particularmente no Código de Processo Civil de 2015. Nós vamos iniciar a nossa análise sob a perspectiva da Constituição Federal. Se vocês forem no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, verão que ela garante o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E nós sabemos que o instrumento legal para submeter à apreciação do Poder Judiciário a afirmação de uma lesão ou de uma ameaça a direito é a ação. Daí porque a nossa literatura afirma de modo categórico e unânime que o direito de ação está garantido no citado inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Compreenderam isso? Bem, mas vamos dar um passo adiante. Relendo o mencionado inciso 35, nós percebemos que o exercício do direito constitucional de ação não está atrelado a qualquer requisito ou condição prevista pelo texto constitucional. Daí porque a literatura reconhece que, no plano constitucional, a ação é uma garantia ou um direito incondicionado. Para o exercício dela, basta então que determinado sujeito construa sua petição inicial e a apresente a um órgão do Poder Judiciário, assim a um juiz ou a um tribunal, que já haverá exercido então o seu direito constitucional à ação. Essa mesma literatura ainda afirma que há o direito constitucional de ação no caso de uma sentença com resolução de mérito, bem como na hipótese de o juiz proferir uma sentença sem resolução de mérito. Isto é, de o juiz proferir uma sentença com resolução de mérito, declarando então qual das partes tem razão e emitindo uma resposta ao pedido inicial, ou então na sentença sem resolução de mérito, em que o juiz se limita a encerrar a relação processual no primeiro grau de jurisdição, sem declarar qual das partes tem razão, sem resolver o conflito existente entre as partes e sem, portanto, fornecer uma resposta ao pedido inicial. Portanto, em um arremedo de conclusão, na perspectiva da Constituição Federal, a ação é um direito que não está ligado a qualquer condição ou requisito. Basta então que alguém se dirija ao Poder Judiciário, afirmando a existência de uma lesão ou ameaça a direito, para que esse sujeito já tenha exercido então o seu direito constitucional de ação. E pouco importa se a sentença proferida ao final do respectivo processo é com ou sem resolução de mérito, isto é, declarando ou não qual das partes tem razão. Tudo bem? Bom, mas na perspectiva infraconstitucional processual,
tudo se passa de modo relativamente diferente. É assim porque, se nós formos ao Código de Processo Civil, concluiremos sem muita dificuldade que o exercício regular do direito de ação está atrelado à presença de determinadas condições, que, aliás, estão previstas nos artigos 17 e 485, inciso 6. Daí porque nós falamos em condições da ação, ou, se preferirem, condições legais de exercício regular do direito de ação. Mas aí vocês me perguntam, professor, essas condições, que em breve nós veremos, têm qual relevância para um processo em concreto? Vejam que interessante. Se a ação processual ajuizada preencher as condições a que nós vamos nos referir, bem assim, determinados pressupostos processuais, o juiz proferirá, ao final do processo, uma sentença com resolução de mérito. Assim é entendida aquela que declara qual das partes tem razão, ao fornecer uma resposta ao pedido inicial, seja de procedência, de improcedência ou de parcial procedência do pedido do autor. Mas, de outro lado, se determinada ação processual for ajuizada sem preencher alguma das condições da ação que nós vamos saber quais são, o resultado é um só. O juiz fica impedido de fornecer uma resposta ao pedido inicial. O juiz, portanto, limitar-se-á a proferir uma sentença sem resolução de mérito. Assim é entendida aquela que se limita a encerrar a relação processual no primeiro grau de jurisdição, sem declarar qual das partes tem razão. Daí porque a literatura reconhece que as condições da ação, ou, se preferirem, as condições de exercício regular do direito de ação, são também condições para a emissão de uma sentença de mérito, ou, se preferirem, para a emissão de uma sentença com resolução de mérito. Mas vamos aos artigos 17 e 485, inciso 6, para nós bem identificarmos quais são, então, essas condições da ação ou condições de exercício regular do direito de ação, ou ainda condições para a emissão de uma sentença com resolução de mérito. Diz o artigo 17 do Código: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Por sua vez, ao disciplinar a sentença terminativa, o artigo 485 do Código prevê o seguinte: o juiz não resolverá o mérito. Inciso 6. Quando verificar a ausência de interesse ou de legitimidade. Portanto, o interesse e a legitimidade são as chamadas condições da ação, ou ainda condições de exercício regular do direito de ação e que subordinam, ao lado dos pressupostos processuais, a emissão de uma sentença de mérito, isto é, a emissão de uma sentença com resolução de mérito, denominada em doutrina de sentença definitiva, compreendida como tal a sentença que fornece uma resposta ao pedido inicial e declara, então, qual das partes tem razão. Vale dizer, uma sentença de procedência, uma sentença de improcedência, ou ainda uma sentença de parcial procedência do pedido do autor. Entenderam isso? Bem, para este vídeo, eu creio que nós conseguimos aí conceituar bem o que são as condições da ação e identificar quais são elas. No vídeo seguinte, nós vamos fazer um estudo específico da condição denominada
interesse, bem como da condição sucessiva da ação, denominada legitimidade. Fiquem conosco que em alguns minutos nós vamos desvendar esse tão valioso tema de direito processual. Até já e obrigado pela atenção.